Então vamos lá, meus irmãos, começando aqui nosso último bloco, nossa oitava aula de Introdução ao Antigo Testamento 2. Vamos agora para os outros dois profetas menores, Naum e Sofonias. Vamos ler aqui agora, no livro do Hill e do Alton, do Panorama do Antigo Testamento, algumas partes. Profeta Naum. É curioso, né, irmãos? Nós geralmente não pregamos muito sobre os profetas menores, né? Pode ver. Acabamos. É comum falarmos bastante dos profetas maiores, né? É claro que os menores, é óbvio, eles são tão pequenos, tudo, mas há uma relevância muito grande também neles. Eu não sei se os irmãos costumam pregar. Eu acho que dos profetas menores mais utilizados é o próprio Jonas, Abacuque, né? E Malaquias. Malaquias. E Jonas, né? E Jonas, né? Até o próprio Zacarias, nós citamos muito ele nas aulas de escatologia, porque ele acaba sendo um profeta escatológico também. Ele é muito significativo, né? Como escatológico. Vamos ver aqui Naum, a data dele, vamos achá-lo aqui no nosso mapa. Olha lá, Naum. Aqui no nosso mapa cronológico, está dando uma ideia de que ele é por volta do ano 650, mas também, mais uma vez, percebam, há uma interrogação. Naum fala contra a Síria, a data é desconhecida. Mais um. Ou seja, temos 4 profetas, né, que a gente realmente, 3 profetas, né, que a data se torna muito difícil. Então fica aí algumas dúvidas para nós. 4 com Jonas, né? Com Jonas 4. Então, realmente, esses 4 profetas ficam bem complicados a datação. Então, vamos lá para o livro texto. Quem quer ler para nós? Pode ler para nós, Naum. Lê aqui para a gente. Vamos lá. Naum, conceitos básicos. Julgamento iminente de Nínive, futura libertação de Judá do poder do Império Assírio. Olha que interessante. Nós tínhamos acabado de falar do profeta Obadias, que ele prega contra Edom. E aqui mais um outro profeta que também fala contra Nínive. Quero lembrar para vocês que o profeta Isaías também vai falar contra várias nações e o profeta Jeremias também vai falar a várias nações. Notem como os profetas, eles eram ousados, falavam ao povo de Deus, mas eram boca de Deus às outras nações também. Então é interessante que aqui também é bem interessante sobre esse conceito básico, sobre a futura libertação de Judá do poder do Império Assírio, porque por pouco Judá não se torna parte do cativeiro assírio. Nós notamos aqui nesse episódio também aquela intervenção de Deus, porque se Judá se tornasse parte do cativeiro assírio, como foi o caso da tribo do norte. Podem ver que a tribo do norte, depois que eles retornam do cativeiro assírio, a Samaria, os samaritanos viram judeus misturados. Na matéria seguinte que vamos começar, que é a Introdução ao Antigo Testamento 1 e Introdução ao Antigo Testamento 2, nós vamos trabalhar bastante sobre o período interbíblico. E nós vamos trabalhar bastante sobre essa questão dos samaritanos também. É interessante ver que a preservação que Deus concede ao povo dele, de não ter sido deixado ser capturado pelo cativeiro assírio, foi um livramento muito grande, irmãos, muito grande. Então, pode ler para nós, pastor Johnny, aqui no... Joia. No século VIII a.C., o profeta Jonas foi à cidade de Nínive para proclamar um oráculo de julgamento contra ela. Os ninivitas se arrependeram e Deus os poupou. Mais de um século depois, Naum também declarou o julgamento de Deus sobre a cidade perversa de Nínive. Desta vez, não houve jejum e pano de saco, e Nínive não foi poupada.
Então, partindo do pressuposto, aí onde entram as especulações, irmãos. Partindo do pressuposto que realmente Jonas foi nessa época. Então, tudo isso são pressupostos que a gente considera, que a gente, né, constrói. Uma coisa é certa. Tem a ver essa ideia? Tem. Porque se de fato Naum profetiza e ela não foi poupada, dá a ideia de que Jonas foi antes. Porque num dado momento Deus poupa. Agora, não tem sentido de Nínive ser destruída e depois vai Jonas. Por isso que também aquela ideia de Jonas ir depois de várias décadas ou séculos, pode ser também. Porque aí a gente vai ter que fazer uma lição de casa mais voltada à história, a história dos assírios, e os detalhes, né? De como que foi, por exemplo, o final do seu império. Então, assim, é uma coisa mais complexa. Então, vamos partir do pressuposto que realmente Jonas foi no século VIII, Deus tem misericórdia, passa 100 anos e aí vem os ninivitas e eles ali se corrompem novamente e aí Deus não os poupa. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum Parece mais comentário? lógico essa ideia, né, pastor? De Jonas vir primeiro e depois Naum. Sim. Pode falar, É, Júnior. não, a questão é o seguinte, embora você tenha falado que Deus, os profetas, eles profetizavam para várias nações, a ideia que fica no ar é o seguinte, Deus não era muito presente com o povo, né? E nações que não tinha muita relação, né, com o povo dele, que Explica melhor. era um povo que, os assírios, era um povo que não era povo escolhido de Deus, era um povo que, império que escravizava o, os outros povos, né? Então, mas aí eu concordo com você quando nós pensamos em Israel como uma nação sacerdotal, como os levitas, os sacerdotes. Eu concordo. A gente pensa assim que a influência do povo judeu naqueles dias estava ali só na tribo do sul e male na tribo do norte, né? Mas sabe, Júnior, é aí que estudando os profetas, nós notamos como eles se tornaram fortes e uma voz poderosa naqueles dias. Fazendo uma citação aqui de Eliseu. Eliseu, ele trabalhava também com a nação da tribo do norte de uma forma até mesmo prevenindo, por exemplo, ataques de outras nações. Ele alertava o rei de Israel: ó, eles vão vir atacar por tal lugar. Tanto é que essas nações ficavam furiosos porque não conseguiam penetrar em Israel nos dias de Eliseu. A tamanha era a influência dos profetas. E por que eu estou falando isso, Júnior? Quando a gente pensa, né, e eu estive vendo isso com a professora Márcia Zoner, que naqueles dias, as outras nações, o profetismo também começou a ter uma influência muito grande. Eu deduzo aí uma coisa minha, tá? Que a influência dos profetas foram tão grandes na nação de Israel que algo assim se expandiu. Essa escola foi tão poderosa que ah, ah, marcou, marcou nações assim. Sabe aquela questão? Vamos dizer assim nos nossos dias. Hoje, nos nossos dias, nós costumamos dizer assim, que o povo judeu é um povo especial porque é o povo de Deus. A gente não costuma dizer isso? Né? A gente olha o povo judeu como um povo diferente. Mesmo nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, que o povo judeu tem que aceitar Jesus também para ir para o céu, mas nós sabemos que o povo judeu ele é diferente. Ele tem um DNA diferente. Bom, pois bem, eu imagino, aqui é uma dedução minha, tá, Júnior? Que essas maneiras em que os profetas articulavam nas nações, a maneira que eles falavam, pode ver que Jeremias não era respeitado pelo povo de Deus, mas os generais da Babilônia respeitavam Jeremias. Tanto é que preservam Jeremias.
Então, o que eu penso, né? Que esses profetas, eles acabaram tendo uma influência grande, inclusive nessas grandes potências, por causa, por exemplo, de Jonas. Então, a impressão que dá é que eles não tinham uma força, né, muito pujante ali. Mas eu penso, uma coisa minha, que o profetismo ganhou, sabe, frentes assim maiores do que a gente imagina, né? Então, assim, uma opinião minha, né? Por isso que quando Deus até sentencia, era uma mensagem tão poderosa quanto foi a de Jonas, né? Mesmo eles não sendo o povo de Deus no sentido de comunidade de fé, né? É porque você vê que Sodoma e Gomorra foram cidades que também não tinham vínculo, né, com o povo judeu. Apenas Ló que foi resgatado lá, mas o juízo de Deus veio sobre eles, né? Sim, É um juízo universal. sim, e é aquilo que eu falei há pouco, quando na última aula eu mencionei sobre o juízo de Deus sobre todas as nações. Quando uma nação, seja ela temente a Deus ou não, ela pratica maldades contra a sua própria nação ou outros povos, eles entram já em juízo. E se eles continuam praticando essa pilhagem e essa maldade, aí é o próprio Deus que executa um juízo contra eles. Porque é como se Deus estivesse dizendo: chega. E isso vale para qualquer cultura e qualquer povo em qualquer geração, irmãos. Isso, guardem isso, irmãos. Uma nação cruel, tirânica, de povos cruéis, Deus elimina da face da terra. É o que eu acredito. A Pode ver Bíblia, que não sobra nenhuma. Oi? a Bíblia fala de grau de maldade, né? Isso, exatamente. Mas muito bem colocado, exatamente. E quando essa maldade chega no seu limite e transborda, aí vem a ira de Deus. Irmãos, deixa eu dar uma sugestão. Se vocês estão na bateria, ligado na tomada, começou a chover muito forte. De repente pode cair um raio, pode danificar vocês. Então eu aconselho desligar, tirar da tomada, né? Só por precaução, né? Não sei, só para caso não danificar aí os ouvidos dos meus irmãos. Então, beleza, meus irmãos? Então, na 1, né? É, voltando aqui, é um. Vamos fazer aqui algumas citações bem rápidas, né? O contexto. Vamos ler aqui essa primeira parte apenas. A composição do livro. Pode ler para nós, Gil. A parte mais controvertida do livro de Naum é o salmo encontrado em 1, versículo 2 ao 8. Não é comum um material profético apresentar um salmo introdutório. Por isso questiona-se a sua inclusão original. A teoria de que ele foi acrescentado posteriormente foi adotado por quem considera o salmo um fragmento do acróstico do alfabeto, composição em que cada letra do alfabeto aparece no início de versos sucessivos. No entanto, não há prova alguma que impeça Naum de iniciar o oráculo com esse salmo. Joia. Em geral, a unidade do livro tem sido aceita. Joia. Então, agora aqui, pode continuar lendo aqui para nós, Gil, essa outra parte. Sugeriu-se que o livro de Naum tem uma grande dívida literária para com Isaías, e na verdade muitos paralelos podem ter sido identificados nos campos de vocabulário, construção e tema. Nota-se em especial a expressão encontrada apenas nestes livros. Vejam sobre os montes aos pés de que anuncia boas notícias e proclama a paz. Então, você vê que é uma linguagem bem parecida, né? Pode ter uma contribuição direta ou indireta. Agora eu vou ler aqui rapidinho para vocês do livro do Francisco, que diz assim: Naum, o homem. Naum é um nome que não ocorre em qualquer outra passagem no Velho Testamento. Vem de uma raiz que expressa a ideia de consolação. Provavelmente significa o confortador, o consolador, ou que traz consolação. Naum é chamado de Eucocita,
O título sugere que ele era natural de Eucós. Este nome não aparece em qualquer outra parte do Velho Testamento, de modo que há muita divergência de opinião quanto à sua localização. Há 4 teorias fundamentais. Aí é que ele vai trazer um debate. Agora, olha que interessante. A palavra Naum, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Naum. Geralmente, no hebraico, eu não sei se vocês já aprenderam isso, já viram, que no hebraico não tem vogais. Por exemplo, quando você escreve no hebraico Naum, você escreve só o N e o M. O A e o U são pronúncias que o povo judeu acaba tendo porque eles aprendem que aquilo é Naum. E outro nome que é bem parecido com Naum é Neemias. Pastor, o que tem a ver Neemias com Naum? É bem simples, irmãos. Neemias não é N-E-E-M-I-As. Então, Neemias e Naum é N-M também, porque as vogais não tem. Então, são nomes bem parecidos na língua hebraica, tá, irmãos? Mas é só um dado aqui para vocês saberem, né? Sobre essa questão, tá bom? Mas aí o significado é o mesmo, já que é a mesma coisa? É bem próximo, Pastor Johnny, é bem próximo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o significado de Neemias. Eu não recordo agora. Naum é consolação, né? Neemias não. Deixa eu ver aqui Neemias, quer ver? Neemias, tá, página 97. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver o significado. Não está escrito aqui o significado. Mas eu vou achar já e já te... Conforto de Deus. Então. Você viu? Onde você viu? Na internet. Aquele que consola o conforto. Então, você vê, por Deus. Pois é, pode ver. Vem da mesma raiz que expressa a ideia de consolação. O confortador, o consolador. O que traz consolação. Interessante, né? Muito. Eu não sabia disso, eu aprendi com a professora Márcia também. Né? Como ela é uma linguista brilhante, eu estava assistindo alguns vídeos dela e ela falou sobre isso, eu não sabia. Né? E quando ela falou, é semelhante, eu falei, não, semelhante como? Aí ela me fez lembrar essa questão do hebraico, né? Porque no hebraico as vogais elas foram colocadas depois, nas Bíblias em hebraico, aqueles pontinhos que representam as vogais foram colocadas depois para facilitar o aprendizado de outras pessoas como nós, por exemplo, brasileiros. Porque para nós, falarmos uma palavra sem as vogais, fica quase impossível, né? Crescemos assim, aprendendo assim, né? Com as vogais. Imagina falar o nosso nome sem vogais. Mas aí a gente sabe que é aquela dicção porque você aprende que é aquela dicção. Mas é difícil, né? Então vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, rapidinho, para a gente... O contexto, agora, vamos aqui para o contexto. Aqui a data, né? Ele vai falar muito aqui sobre a data. Agora vamos ver aqui o contexto. Pode ler para nós, pastor Gianni. Contexto. Embora o Império Assírio só tenha expirado na última década do século VII, seu ponto de ruptura se deu em meados deste século. Só um minutinho. Leia aqui para nós, irmãos, essa frase acima, que aqui possivelmente vai ser a opinião que mais representa a datação do livro. Lembra que nós tínhamos visto há pouco aqui, 650. Pois é, Naum, tá vendo? Então, é um consenso. E tem a ver, né? Agora, como eu falei há pouco para vocês, se nós fôssemos estudar um pouco com mais detalhe a destruição do cativeiro assírio, logo depois que a Babilônia conquista a Síria, o que sobra dali? Será que se perdura ainda a capital assíria como empreendimento ou foi totalmente desolada abruptamente, não sobrando ninguém? Então são detalhes que
se de fato houve uma ruptura naquele império total, então não tem como essa profecia ser depois, né? Tem que ser antes disso. Então, é bem interessante, né? Exato. Tá bom? O próprio livro do Erickson, ele vai deixar, ele meio que fixa 710 a.C., mas ele faz menção que pode ter acontecido em 650 durante o reinado de Manassés. Então, lembra que eu tinha mencionado sobre o período do silêncio? Ok. A gente vai trabalhar mais o período do silêncio no próximo profeta. Você estava lendo aqui, ó, na época, pode continuar lendo aqui para nós? Joia. Essa parte aqui, até aqui embaixo. As rebeliões do império começaram a cobrar seu preço, e até 640 e 630, o controle assírio começou a entrar em descompasso, ruindo depois com a desintegração do império. Poucos anos após a morte de Assurbanipal, 627, os babilônios haviam conquistado a independência. Nas 2 décadas seguintes, eles, junto com os medos, destruíram um poderoso estado assírio. O centro do colapso assírio foi a queda de Nínive em 612. Isso conforme a profecia de Naum. Ou seja, então, dá essa ideia, você vê, aqui a gente já teve uma informação, mas assim, será que ainda sobram os requisitos? No sentido assim, o que temos depois de 612? Mas uma coisa é fato, aqui já fica a data do cumprimento da profecia. Então, se a profecia se cumpre nessa data, então, com certeza, seria ele profetizou um pouco antes, para ter realmente cumprido isso. Agora, olha, vocês entenderam minha linha de raciocínio ou não? Ou eu não me expressei bem? Claro, tá claro. Se ele profetizou contra Nínive, se ele vai profetizar contra esse povo, e a queda desse povo se dá nessa data, logo, ele profetizou alguns anos antes, né? Normal. Agora, olha que interessante, irmãos. Pode ver que a Síria vai perdendo o seu poder e acontece, olha que interessante aqui, eu gostei dessa citação. Nas 2 décadas seguintes, junto com os medos, destruído o poderoso assírio. Aqui, ó. Os babilônios haviam conquistado a independência e nas 2 décadas seguintes, eles, junto com os medos, destruíram o poderoso império assírio. Pastor, mas como que isso acontecia? Era simples, irmão. Você está vendo o império crescer e ter expansões e ter conquista e você vai se unir com alguém. Era o que acontecia o tempo todo, né? Porque você fala, opa, entre eu ser súdito de um império como eles, eu prefiro me unir a um outro para tentar, diante desse acordo, impedi-lo. E é por essa razão que a gente entende, né, essas movimentações. E aí temos influência política, etc. Então, tá bom, meus irmãos? Aí vem aqui um esboço, né? Olha aqui, essa informação é muito legal como dado histórico. Leia para nós, Pastor Johnny. Nínive fora transformada em joia do Império Assírio por Senaqueribe, 704 a 681 a.C. Ele quase triplicou o tamanho da cidade e a tornou sua capital, construído um palácio magnífico e embelezando a cidade com parques, um jardim botânico e um zoológico. Seu esplendor provavelmente só foi ultrapassado no mundo antigo pela Babilônia de Nabucodonosor. Contudo, apesar do esplendor, Nínive representava a perversidade brutal dos assírios, a quem o Senhor estava decidido a castigar. Profetizado por exemplo, né, em Isaías 14, 24 e 25 e Sofonias 2, do 13 ao 15. Ou seja, né, você vê que não tinha jeito. Eles cresceram colocando peso sobre os conquistados e sendo cruéis. Irmãos, isso daqui para mim, aqui fazendo meus apontamentos pastorais, como eu temo isso daqui quando a gente pensa como nação, como povo de Deus, como cristãos, como que isso daqui ele é forte, essas citações elas são fortes. Aqui quando a gente pensa no que o nosso país pode ser para outros países, ou o que os países que dominam o mundo são para aqueles que eles dominam. E aqui pensando como igreja, quando muitas vezes Deus prospera sobre nós e nós
tomamos proveito dos mais frágeis e exploramos eles. É inquestionável, irmão, vai vir um juiz de Deus. Porque o fato de você prosperar, de você enriquecer, nenhum problema. Mas quando você se torna um perverso e um desumano sobre aqueles que você conquista, mais cedo ou mais tarde vem a ruptura e vem o juiz de Deus. Isso é como a Maísa lembrou, né? Como que era a palavra que você tinha dito há pouco, minha irmã? Pastor, não lembro. O acúmulo da maldade, né? Eu ia falar que a maldade ela chega num nível, né? Isso, chega, grau de maldade. É o nível da maldade, né? Exatamente. Mas todos os impérios foram assim, né? Todos os impérios. Todos os impérios foram assim. Exatamente, Juninho. E a gente... Todos foram assim, todos. E isso só demonstra uma coisa, que nós seres humanos nos perdemos com o poder. Né? Isso é uma coisa... Isso a gente vê, inclusive, na religião. Podemos ver isso hoje em dia com a influência que a igreja muitas vezes tem, e ela acaba sendo omissa. Podemos isso ver na história da igreja, com o cristianismo católico. Podemos ver isso entre os judeus mesmo, nos dias bíblicos. Nos dias de Salomão, quando ele crescia explorando os mais fracos. Pode ver que Jeroboão, quando ele se divide de Roboão, qual foi o gatilho? O gatilho foi porque Roboão deu ouvido aos amigos jovens. Não, o dedo menor do meu pai, ou melhor, aquilo que meu pai, né, tinha como mais pesado, vai ser o meu dedo menor. Se vocês estavam reclamando do meu pai, se prepara, que aquilo que de mais mal meu pai fazia vai ser... eu vou começar com aquilo. Ou seja, aí teve a ruptura, né? Então, a história se repete, né, irmãos? Tá bom, meus irmãos? E aqui o esboço de Naum é um salmo introdutório, a destruição de Nínive e livramento, e o cerco de Nínive. E aqui, para a gente concluir, irmãos, vamos só ler aqui o propósito da mensagem, porque aí a gente encerra por hoje. Ficou faltando só o Sofonias, né? Sofonias. Assim, eu vou tentar correr, porque semana que vem eu quero trabalhar bastante, irmãos. Eu quero gastar um tempão sobre Jeremias e Daniel. Então eu vou começar com Sofonias, e aí a gente vai para Jeremias e vai para Daniel. Eu pretendo... Onde está aqui minha folha? Me perdi um pouco aqui. Peraí, só um minuto. Onde estão minhas folhas de anotação aqui? Eu pretendo semana que vem falar de Jeremias, Lamentação e Daniel. E a última aula falar sobre Abacuque, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí a gente fecha as nossas aulas. E a 11ª aula será a prova, entendeu? Então, eu pretendo, caso eu não consiga concluir, a gente vai ter 11ª aula, que vai ser no dia 27, tá bom? Mas semana que vem eu quero gastar um tempo bem significativo com Jeremias, Lamentações e Daniel, tá bom? Então, vamos só ler aqui a última parte, que é essa daqui, a mensagem, o propósito da mensagem. Leia para nós, Júnior, por favor. O propósito do livro era anunciar a destruição de Nínive. Este é um oráculo de julgamento semelhante aos oráculos proferido contra as nações, encontrados com mais insistência nos profetas maiores. É improvável, mas não impossível que Nínive seja o alvo dessa profecia. Possivelmente foi dada como incentivo ao povo de Judá, que sofrera sob o domínio assírio. Ou seja, né? Então ele acaba sendo... Perceba que o nome dele, Naum, que é consolo, acaba sendo um consolo. Porque lembra que eu falei que o Império Assírio, mesmo eles não tendo conquistado Judá, eles acabam fazendo com que o domínio político e a opressão esteja sobre Judá? E imagina você ver os seus irmãos da tribo do norte se tornarem cativos, serem levados lá para Nínive, no cativeiro assírio, e agora você imagina, você vive debaixo do terror político, da opressão psicológica, e aí vem o profeta e profetiza contra essa nação. Então acaba sendo um consolo no meio de um caos, né? Só recapitulando aqui, irmãos,
ele é um profeta da tribo do norte, do sul, né? Então, é interessante essa questão. Então, continua lendo aqui para nós. Júnior, por favor. A mensagem em que os dias do governo assírio estava chegando ao fim, graças ao Senhor. Isso não era apenas um caso de fluxo e refluxo da história, mas a ação do juízo divino contra Nínive. A soberania de Javé era o ingrediente essencial da mensagem. Ele anunciou a destruição de Nínive e a realizaria. Ou seja, né? Nínive foi alvo do castigo de Deus e Nínive caiu porque Deus disse que cairia. Ponto passivo, porque eles foram cruéis. Eles foram mais cruéis do que qualquer outra coisa. E talvez você diga assim, pastor, mas pera lá, pastor, o senhor está romantizando muito, está fazendo aqui um discurso muito religioso, de que nessa terra a gente vai ter dignidade, vamos construir um paraíso. Isso é uma utopia. Não é uma questão de ser utopia. A questão é de práticas injustas e cruéis e desumanas. Essa é a grande questão. Hoje, a gente vive um mundo polarizado em virtude do que a gente tem enfrentado, mas vamos fazer aqui uma avaliação, irmãos, de como muitas vezes nós somos indiferentes com aqueles que são menos favorecidos, como nós somos indiferentes com aqueles que sofrem, como nós somos indiferentes com aqueles que são de países que foram oprimidos. E eu vejo que é nessa hora que Deus quer levantar o seu povo como uma voz de juízo também. E é aqui que a gente precisa tomar cuidado para a gente não se perder nos nossos guetos, né, nos nossos cafofos, e esquecer de ser um atalaia, levando essa palavra de Deus àqueles que oprimem outras nações. Porque, irmãos, quando a gente vê, né, por exemplo, essa revolta do mundo árabe contra os Estados Unidos, contra os judeus, e aí a gente vê, por exemplo, o abandono dos africanos, os abandonos dos sul-americanos, ao mesmo tempo a nossa crueldade sul-americana, quando a gente vê a nossa indiferença com aqueles que sofrem. Então, eu acredito que estudar, né, agora esses profetas faz com que a gente possa pensar um pouco mais, né? Porque muitas vezes a maldade está tão próxima de nós e nós nos tornamos insensíveis e indiferentes. E eu acredito que olhar para isso é viver esse espírito dos profetas, né? Que a gente não pode se perder. A gente não pode se confortar, né? Achando que eu estando bem, está tudo bem. Né? Eu acho que é isso que a igreja precisa ter um papel. Agora, eu sei, vamos ser honestos, irmãos, a gente tem que saber também discernir um pouco as coisas e ao mesmo tempo orar, mas a gente tem que sair da zona de conforto para ter uma voz mais ativa, uma palavra mais de despertamento, de provocação às pessoas, porque nós somos fruto do meio, o tempo todo, né? E isso é uma coisa que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se corrompendo, né? Deixando com que o mundo entre dentro da igreja, deixando com que a indiferença faça parte da nossa vida, né? E olhar para o profeta Obadias, que profetizou contra Edom, olhar para o profeta Naum, que falou contra Nínive, e ver que Deus tem um propósito conosco, começando por nós mesmos, isso é muito especial. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que semana que vem o profeta Jeremias vai ser um pouco mais interessante, não é porque, como eu já disse, né, os profetas menores, não é que eles não sejam tão relevantes, mas o conteúdo do que eles falaram, podem ver que tem uma coisa mais dirigida, né, uma coisa mais de sentença, de juízo e de esperança, ou quem sabe de consolo. Já os profetas que a gente vai trabalhar semana que vem, que é Jeremias, Lamentações e Daniel, e eu vou, querendo ou não, começar com Sofonias, esses profetas têm um significado, eu diria, um pouco mais prático. A composição do livro deles e as profecias, a gente consegue fazer um paralelo mais
mais presente a nossa vida da igreja, né? Pode ver que Jeremias, mesmo pregando para um povo de um coração duro, tem hora que a gente está falando para irmãos duros, parentes nossos são duros. Então, a aplicação de Jeremias se torna um pouco mais significativa, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Ok, Chega por hoje? ok. Tá bom, Tá meus. bom. Alguma dúvida? Irmãos, não deixem de fazer as perguntas no canal, mandar perguntas diretas para mim, perguntas do livro, colocar lá na parte que você leu que não entendeu, porque aí a gente pode trazer até como discussão aqui. Como você falou que é um panorama, a gente só vê a estrutura do livro. Essa questão de debate, ela só vai funcionar quando a gente lê o comentário do livro em si, o seu conteúdo. Essa é uma abordagem muito superficial, estrutural, de autoria. Então, se a gente quiser debater, a gente não vai muito Não, longe. sim, é verdade. Nesse sentido, sim. Mas o que eu quis dizer, Júnior, sabe assim, quando você está lendo, por exemplo, o livro introdutório, e de repente você fica com algumas dúvidas. Mas por que ele está Não, dizendo claro. isso? Né? Então, é nesse sentido. Porque realmente nós não vamos ter como fazer a avaliação, né, do livro. Aí Exato. não dá. Aí a gente toma muito tempo e olha a quantidade de obras que tem fazendo avaliação, né? Mas assim, Exato. de repente, naquilo que a gente puder ajudar, né, Júnior? Não, claro, claro. Né? Mas eu acho que assim essas pinceladas panorâmicas dão para nós assim uma visão bem Claro. desafiadora, né? Sim, lógico que dá. Eu sei que Importante. já me estendi bastante, irmãos, mas só dizer uma última coisa aqui. Domingo eu preguei, comecei uma série de mensagens sobre os profetas. E assim, terminamos orando, né? Pedindo para Deus levantar profetas na nossa sociedade moderna. Tem alguns pastores que, na minha opinião, são profetas. São pessoas que eles não são profetas no sentido de ter uma revelação nova, mas a mensagem deles nos sacode como se fossem profetas. Paulo Júnior, por exemplo. Hoje eu publiquei no livro, no grupo, um pastor presbiteriano, que ele acaba tendo um trabalho quase que profético também. Vocês viram? Não sei se vocês conhecem aquele pastor. É o pastor Antônio Carlos Alves, um pastor presbiteriano no Rio. Ele tem uma mensagem profética. A maneira que ele se comporta, eu sei que muitas vezes ele é mal compreendido, mas eu vejo ele como uma pessoa separada por Deus, para nos fazer pensar. Por exemplo, hoje eu mandei um vídeo para vocês dele falando sobre o catecismo e a confissão de Westminster. Mas antes disso eu tinha visto uma publicação dele sobre ele fazendo um desabafo contra uma morte de uma criança no Rio de uma bala perdida. A maneira em que ele falava me sacudiu, falando nós não podemos aceitar isso, tipo como algo normal, né? Pode ver que hoje as É uma crianças reflexão, né? então, eles são profetas contemporâneos. Então, exato. E eu quero, porque eu estou falando isso aqui, até para a gente deixar uma palavra só de incentivo de oração. Quando a gente vê, né, que nem Miqueias, Obadias, Naum, Abacuque, todos esses profetas menores, eles foram vozes de Deus naquela sociedade, sacudindo o povo. A gente tem que orar para Deus realmente despertar o nosso coração. Porque eu acredito que pessoas como o pastor Antônio Carlos, como Paulo Júnior, como muitos outros que Deus levantou na nossa nação, o próprio Ernesto Nini, Russell Shedd, né, o Nicodemos. Irmãos, o Nicodemos ele é um mestre, mas pode ver, ele é um profeta. Ele é um mestre, mas ele é um profeta. Se você acompanhar o pastor Augusto Nicodemos, por que eu falo que ele é um profeta? Ele está chamando o povo de Deus a uma reflexão profunda Uhum. com a Bíblia. Então, na minha opinião, ele Sim. não é só um sacerdote, não é só um pastor, é um profeta. E que a gente possa orar para Deus levantar o seu povo e nos levantar como profetas dele nessa nação, para livrar essa nação do juízo e para salvar o maior número de pessoas. Tá bom, meus irmãos? Exatamente. Beleza, meus irmãos? Tá bom. Até Então, mais. até mais. Deus abençoe, meus irmãos. Até a Amém. quinta. Fiquem com Deus. Amém. Até na Desculpa paz. pelo acréscimo, Descanso a viu, de hoje. todos. Faz parte. Até Fica quinta, com graças Deus. a Deus. Até quinta. Até mais. Tchau, tchau.